Não houve um momento nessa história toda em que eu não acreditasse que Joaquin Phoenix realmente estivesse com dor. Olá a todos, meu nome é Anthony Gilardi, e sou um treinador de atuação em Los Angeles, na Califórnia. Eu também sou um grande fã do Batman, e hoje iremos discutir sobre diferentes vilões dele. Sobre o que funcionou e o que simplesmente não funcionou. Vamos analisar 4 critérios diferentes. O primeiro é um motivo convincente. Depois a origem, a história do personagem, a humanidade do personagem. E os maneirismos, o que eu chamo de teatralidade. Então, vamos nessa. Esta é uma cena de exposição, o que significa que o personagem principal, neste caso o Coringa, precisa estar escutando neste momento. Eu sinto que o Jared Leto ficou tão envolvido em ser o Coringa, que ele esqueceu as técnicas simples de quais eram os seus objetivos e o que ele precisava, porque essa que é a humanidade de cada personagem em cada cena. E aqui nessa cena, eu acabei de ver uma atuação que não tem um leme, que não tem uma direção. E isso poderia ter sido resolvido simplesmente escutando, em vez de mostrar um comportamento externo neste momento. Ele simplesmente não tomou nenhuma decisão clara. Se ele queria ser louco de uma forma ameaçadora, se ele queria ser louco de uma forma lúdica e divertida, parece que ele está alterando muito sua voz e tentando coisas diferentes. A indecisão da voz de Leto parece mais como se ele estivesse trabalhando no personagem na nossa frente. Mas o público não deve ser envolvido nesse processo. What are you gonna do? You gonna kill me, Mr. J? Aqui eu não consigo acreditar, nem que ela esteja assustada neste momento. Eles estão em 2 momentos diferentes. I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad. E este é o nascimento desta relação. Um momento do tipo Dr. Frankenstein, em que o Dr. Frankenstein está criando o que na sua própria mente é um ser humano perfeito, que vai ser seu companheiro. Este momento aqui deveria ter sido meio que nesse mesmo sentido, em vez de ser esse momento mais ameaçador e diabólico. Are you sweet-talking me? I know about your experiments with the inmates of your nut house. Se você conhece os quadrinhos e a origem do espantalho, então sabe que esta é uma característica comum para os vilões do Batman. Quando eram mais jovens, eles sofriam bullying, e isso literalmente criava um monstro. Mas Killian faz um ótimo trabalho na criação de todos esses gatilhos, e você pode ver isso nas suas reações. I own the muscle in this town. Now, Seu corpo realmente não se move muito, mas seus olhos mudam, e seu padrão de respiração também muda. Assim que ele ouve, sou dono da força bruta desta cidade. Não se esqueça aqui, que para ele, a força bruta desta cidade é o que fez ele sofrer bullying, e o que criou quem ele é hoje. E ele sabe que só resta apenas uma coisa a se fazer. Would you like to see my mask? Preste atenção na maneira infantil como ele diz isso. Probably not very frightening to a guy like you. He's here. Who? The Batman. A cadência da sua voz mudou, ele agora está em um ambiente confortável. What do we do? What anyone does when a prowler comes around. Call the police. Ele sabe que este é o seu território, e ele está se divertindo. E mesmo que ele não esteja usando a máscara do espantalho aqui, nós conseguimos ver que neste momento, ele é o espantalho. But the Batman has a talent for disruption. Ele está quase meio que zombando dele, dizendo o nome do Batman dessa maneira. The Batman. Ele não parece assustado, ele está convidando-o a entrar em seu domínio. What have you been doing here? E aqui nessa parte, agora nós temos o Batman usando o veneno do espantalho contra ele mesmo. E em um certo momento, nós podemos vê-lo simplesmente desistindo e cedendo. Os seus olhos param de saltar tanto. E até a sua respiração muda. Dr. Crane isn't here right now. Então aqui nós vemos um homem que conseguiu dominar a arte do medo, no momento em que vemos que ele mais sente medo. Ele aceita. Por quê? O medo,
agora já faz parte da sua identidade. Mais uma vez, outro belo momento em que ele usa seus olhos para contar a história. But if you'd like to make an appointment. This is Batman, Catwoman. Oh. Speak of the angel. Eu sei que o programa foi feito nos anos 60 e para ser extravagante e para crianças. O que ela fez, dentro do gênero com o qual estava trabalhando, foi simplesmente genial. Ela está usando uma técnica de teatralidade muito simples, mas eficaz, seus maneirismos, tudo o que ela faz com os dedos. A túrgida dupla chega aqui para resgatar sua aliada preciosa, a Batgirl. Quando ela explica aos seus capangas o seu plano maligno, pelo qual ela é muito apaixonada, sua personificação da Mulher-Gato se manifesta na fala. Batman has been invited by Queen Bess for a private audience at 3 o'clock. A maneira como ela usa os S's, P's e R's. Queen Bess, private audience, perfectly foolproof. É perfeitamente. É claro que eu não consigo fazer, mas ela o faz de forma brilhante. We who enforce the law would gladly lay down our lives for it. Ela está apertando os olhos, para que eles pareçam mais como de gatos. E depois então ela abre os olhos, quando ouve a Batgirl dizer algo que ela simplesmente não gostou. Mostra que ela está ouvindo, mostra a sua paixão. Com isso, ela demonstra para nós que acredita que ela é a Mulher-Gato. Don't try to pull the wool over our eye slits. Now would I do a thing like that? I am nature's arm. Her spirit. Se eu nascesse na forma de Era Venenosa, eu teria que fazer muito pouco para ter certeza que estaria mostrando ao mundo quem eu sou. Só sinto que você não precisa quebrar coisas e usar sua voz e levantar os braços para mostrar que você tem poder. Isso deveria estar vindo de dentro. Her will. Hell, I am Mother Nature. Mas veja bem, eu sei que nesta história eles queriam tudo mais exagerado. Sei que eles meio que queriam que fosse como uma versão mais extravagante do Batman, muito parecido com o que vimos na série de TV. Mas acho que se você vai fazer a escolha de destruir o lugar inteiro em que você está, é meio que ou vai ou racha. Não pode ser meia boca e quebrar as coisas pela metade. Só vai fazer o público se questionar do porquê de estar quebrando coisas. Mas se você tem um propósito claro e o executa, então nem sequer precisaríamos fazer essa pergunta. Sorry, my vines have a crush on you. Frase de efeito. É muito forçado. Mas isso não é culpa da atriz, essas são as falas que estão no roteiro. Gotta go. So many people to kill, so little time. Então, ou você acredita no que está dizendo, ou não. Acredito que com a habilidade e o talento de uma turma, ela poderia ter feito até mesmo uma fala brega, parecer real e legal. You're about to become compost. Eu entendo que assim como o roteiro, as sequências de ação também não são culpa do ator. Mas o comportamento demonstrado enquanto engajados em um combate é sim responsabilidade do ator. Eu não vejo nenhum tipo de confiança, perigo ou dor. Eu simplesmente não sou convencido de que estas duas personagens estão em combate. Curses! You can call me Joker. A revelação é muito importante. O Jack entende que seu personagem tem que ter uma grande presença nesse momento, e enquanto ele está tirando o chapéu, ele está com as sobrancelhas levantadas e os olhos arregalados. Muito parecido com essa Kitty em Mulher-Gato. Mas esse aqui é um pouco mais maníaco. E, You can see I'm a lot happier. neste momento, ele está deixando que suas expressões faciais atuem por ele. Jack é um gênio nisso. Ele é conhecido por isso. Escolha perfeita de ator. Quando você finalmente consegue derrotar alguém que o tem oprimido, você comemora assim. E o Jack comemora aqui. Mas o que eu mais gosto da contribuição dele, do que ele traz aqui, é essa loucura desenfreada. Algo que nunca apareceu no programa de TV. Isso é algo que, acredite ou não, acrescenta humanidade ao personagem. Todos gostaríamos de poder ficar loucos e dizer e fazer o que quiséssemos. Este Coringa de Jack Nicholson estabelece o parâmetro para qualquer um que queira interpretar o Coringa no futuro. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What?
Every time I put this on, somebody dies. Ela usa a teatralidade da sua personagem. Temos muitos dos maneirismos que nós vimos com o Coringa de Jack Nicholson, e muitos dos maneirismos que vimos com Eartha Kitt, e ela está usando-os como uma ferramenta, bem como eles fizeram. A maneira como ela está mascando e estalando seu chiclete, a maneira como ela diz a palavra morrer. Como se fosse uma coisa boa no seu mundo. E para todo mundo que está ao seu redor, a palavra morrer também é uma coisa boa em seus mundos. E também já fica estabelecido que a Arlequina tem sim aliados. E a julgar pela cena, já dá para dizer que ela vai se divertir trabalhando com seus aliados. A personagem precisa ser única. Então as suas entradas e suas saídas precisam ser específicas. Agora aqui, ela acaba com esse monstro na porrada, e ela ainda faz isso de uma maneira muito legal. Ela trata dos seus próprios negócios. E sua saída também tem que ser impactante. Hey guys. Come on, let's go. E é só isso. A antifrase de efeito realmente serve a esse gênero. É chamado de enganar. Ela não dar importância a isso é uma jogada de poder. Este momento que acabamos de ver a define como uma personagem poderosa. Uma personagem mais poderosa ainda do que quando ela detonou com todos aqueles inimigos. Love your perfume. What is that? The stench of death? Tragic irony or poetic justice. Se você é um purista com os quadrinhos, como eu sou, você sabe que o Pinguim é um personagem muito introspectivo e emocional. E Danny interpreta o Pinguim muito como um monstro. This is all just a bad dream. You're at home in bed. Ele está usando aqui a mesma atenção aos detalhes que vimos muitos dos vilões anteriores usarem, enfatizando certas palavras. E neste caso, ele está enfatizando, por exemplo, os sons de P e os de B. What you put in your toilet, I place on my mantle. Ah, you big baby. Mas ele está fazendo isso de uma forma que seu objetivo não é humano. Ele está utilizando esta técnica apenas para poder cuspir aquela baba verde e fazê-lo parecer mais ameaçador e mais como um monstro. Acho que esta imagem diz tudo. Pelo menos dê uma morte nobre, e uma morte que seja mais respeitosa a eles. Nesta parte aqui, enquanto o Pinguim está morrendo e se aproxima do nosso herói, eu nunca senti, nem por um segundo, que o Batman estivesse em perigo real. Eles estavam buscando uma morte meio gótica, mas como ela parece meio ridícula, de muitas maneiras diferentes, ela acabou tornando-se mais cômica. E Danny DeVito vai no embalo junto com ela. Eu acho que ele poderia ter mantido muito mais humanidade. Não houve um momento nessa história toda em que eu não acreditasse que Joaquin Phoenix realmente estivesse com dor. Os maneirismos externos que ele demonstra no filme vêm todos de um lugar visceral. A maneira como ele olha para baixo e para cima, com incerteza. Aquela risada, eu percebo que vem tudo de um lugar involuntário, vem de dentro, e é muito mais poderoso dessa forma. Eu tiro o meu chapéu para Todd Phillips, o diretor. Porque Phillips entendeu que se ele simplesmente deixasse Joaquin fazer o que ele sabe fazer, ele poderia improvisar um belo momento, usando o seu corpo. Você vê que ele entra, e é quase como uma lagarta entrando em um casulo. Sua postura é ruim. Os músculos tensos. Ele começa a metamorfosear-se. Seu andar fica mais lento. Sua postura melhora um pouco, e ele se solta. Ele então é capaz de se olhar no espelho, pela primeira vez, e realmente conseguir ver o seu verdadeiro eu. E você pode ver que ele fica completamente maravilhado com o resultado. E que ele poderia ocupar todo o espaço que quisesse. Sim, podemos chamar isso de loucura. Mas nós também conseguimos ver aqui que isso o está libertando. And I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful. Me? Ele tem uma arma junto dele. Mas nós ficamos com aquela sensação de que ele ainda não está bem certo de como este momento vai ser.
Então ele está ouvindo, e seus olhos estão contando a história de como ele está processando o que está ouvindo. I'm awful? Oh yeah, how am I awful? Playing my video. Então aqui, a voz é muito infantil, ele está sussurrando. Agora, uma peça gigantesca do quebra-cabeça, com este Coringa, é simplesmente não saber quem realmente é o seu pai. E nós podemos dizer que ele se agarrou ao Maury como uma figura masculina e paterna, mesmo que ele só o tenha visto pela TV. Nos seus olhos, nós conseguimos ver a decepção, uma decepção que só poderia ser descrita como um filho sendo desapontado pelo seu pai. É muito claro perceber onde a sua dor cotidiana repousava. E ele conseguiu nos cativar e envolver completamente desde o início. Isn't it beautiful? Are you yesterday's news, Bruce? Yes. Bruce, old man. Precisamos ver a evolução de Edward Nygma aqui. Antes do Edward Nygma se tornar o Charada. Eu veria esse comportamento quando estivesse perto de Bruce Wayne. Mas, neste momento, nós precisamos ver a mudança. Ele ainda está se comportando da maneira como costumava se comportar, ele ainda é inseguro e não tem a confiança que ganhou com sua transformação. Agora, eu gosto de ver o que o verdadeiramente motiva. Eu vejo um homem que é motivado pela inveja e pelo orgulho. Ele está tentando imitar o Bruce Wayne. Mas, se você está tentando imitar alguém, então imite-o, e depois mostre e prove a ele até onde você chegou. Então, seu rosto precisa ser muito mais neutro. Agora, para começo de conversa, eu sei que o Jim Carrey é um ator muito caricato. Por isso acho que estamos vendo muito Jim Carrey. Se ele apenas relaxasse seu rosto, teria acrescentado a humanidade necessária ao momento, e teria contado melhor a história. And become Gotham's cleverest carbon-based life form. Sua voz, seus tiques faciais, seus maneirismos e sua linguagem corporal devem contar a história sem ser tão teatral. Você poderia deixar a sua marca única no personagem, mas sem ser exagerado. Who is Batman? A atenção aos detalhes, até mesmo na risada, não se resume só a um ponto. Ele começa a rir, e depois começa a meio que a grunhir. Quase como se ele estivesse zombando da risada humana. Christopher Nolan, o diretor deste filme, disse que Heath Ledger realmente idolatrava ventrílocos. E adorava como os bonecos de ventriloquismo eram realmente assustadores. Mas acima de tudo, gostava da mecânica deles e de como eram quase meio que manipulados por um poder superior. E você pode ver que ele incorporou muitos desses maneirismos no personagem, como por exemplo, pela maneira como ele anda, como fala, pelos ruídos e pelos sons que saem da sua boca. We are tonight's entertainment. A maneira como ele move os olhos, a maneira como move a boca e a mandíbula. You remind me of my father. I hated my father. Suas ações fazem você pensar que ele inventa essas histórias na hora, mas ele faz um excelente trabalho ao usar sua voz de uma maneira muito poderosa, quase como se ela fosse um instrumento musical. Ele muda seu tom, ele muda sua cadência. E ele consegue acrescentar um efeito imprevisível. Well, hello, beautiful. And you are beautiful. Well, you look nervous. Este Coringa é mais bruto, mais duro, mais rude e não é polido. Se observarmos o caminhar, sua cabeça está inclinada, sua coluna está inclinada, e até mesmo a sua postura é caótica. E quando observamos a sua trama, a sua história, ele não quer dinheiro. Ele só quer o caos. Os maneirismos sutis que ele apresenta, como a lambida nos lábios, chamam a nossa atenção para a origem do Coringa. Ele está dizendo para a pessoa com quem está falando: eu estou lhe dando permissão para olhar para as minhas cicatrizes, não vire a cara, porque ele sabe que aquilo ali é o núcleo da sua origem. Essa cena aqui é uma aula de narrativa. O Coringa é o Nêmesis do Batman. Você tem que aprender algo com seu Nêmesis. E é isso que estamos vendo bem aqui. Veja só a emoção e o entusiasmo nos olhos do Heath Ledger. No, you complete me. Sua linguagem corporal também. Ele está se inclinando, ele realmente quer chegar perto do Batman. You're garbage who kills for money.
Don't talk like one of them. You're not. To them, you're just a freak. Na verdade, ele está usando a inflexão para adicionar diferentes subtextos. See, their morals, their code. Quando ele diz o código deles, ele cria um subtexto. O que ele realmente quer dizer e como ele realmente se sente com isso. Ele está dizendo muito claramente: você não está falando com um desses bandidos que você colocou no asilo Arkham, você está falando comigo. Este momento resume praticamente tudo do que já falamos. See, I'm not a monster. I'm just ahead of the curve. Meow. Esta é uma excelente revelação da Mulher Gato. Ela olha para o Pinguim e para o Batman, quase meio que de uma forma decepcionada. Vemos pelo olhar decepcionado, juntamente com a forma como ela diz a fala, miau, faz parecer que ela é melhor que eles, mais legal que eles, e que nem sequer pertence aqui. O desânimo de ter que lutar contra eles. E ela realmente conta toda essa história, com apenas uma palavra. Meow. Entendo que ela está sendo baleada. Eu acho que ela deveria ter se levantado, usado sua voz e recuperado seu poder. Não gosto de como ela cambaleia em direção a ele. A risada poderia ter sido feita de uma maneira bem mais poderosa. Vemos os olhos dela, implorando e suplicando até demais. Não se esqueça que a Mulher Gato deveria passar por tudo isso. Resiliente como um gato. E eu não consigo ver isso, neste momento. Nem na sua voz, nem nos seus olhos, nem no seu tom, e nem mesmo na sua postura. Aqui nós vimos muita Selina Kyle, e não vimos Mulher Gato o suficiente. Muita dessa culpa tem que ir para o próprio contador de histórias, nesse caso, o Tim Burton. Eu sinto que seria muito mais poderoso para ela se levantar neste momento, do que fazer parecer que ela está desmoronando por dentro. How about a kiss, Santa Claus? Oh, you think darkness is your ally? You merely adopted the dark. I was born in it. Sabemos que ficou forte para o papel, e honestamente qualquer um consegue isso. O que separa os bons atores dos grandes atores é a forma como eles usam seu corpo. Observe a maneira como ele anda, veja a postura dele. Sua linguagem corporal nos diz que ele está confortável aqui. Ele esteve na escuridão durante toda a sua vida. Ele até vira as costas para o Batman algumas vezes. E essa foi uma maneira muito legal de fazer uma exposição sobre ele e mostrar qual a origem do seu personagem. I didn't see the light until I was already a man. By then it was nothing to me but blinding. E essa explosão bem aqui. Foi uma jogada brilhante do Tom Hardy. I'm in charge. Do you feel in charge? Ele não foi até o homem e colocou a mão no ombro dele de uma forma muito ameaçadora, apertando o seu ombro. Ele apenas coloca a mão, na verdade, de uma maneira muito, muito delicada, quase que carinhosa. E sua mão, até meio que parece que vai acariciar o rosto dele. E você poderia se colocar no lugar do outro cara, com uma expressão de quem não sabe se ele vai ser morto ou se ele vai ser beijado. Isso prende a sua atenção. Gotham! Take control! Se você escutar com atenção a voz do Bane, há muitos momentos em que parece que ele está sem fôlego e que está recuperando o fôlego. Now we come here not as conquerors, but at the first sign of interference from the outside world. Tom Hardy incorporou esse detalhe da respiração ao seu personagem, porque ele queria mostrar a sua dor. Isso mostra muita humanidade e mostra sua origem, e ele o faz sem precisar explicar. Ele mostra sua história através das sutilezas das suas ações. That's a lovely, lovely voice. Há muitos vilões no Batman. Não dá para falar de todos, mas quero mencionar alguns. Quero fazer uma menção honrosa especial a Burgess Meredith, como o Pinguim do programa de TV. Mark Hamill, interpretando a voz do Coringa na série animada. Liam Neeson como o Ra's al Ghul, acho que ele fez um ótimo trabalho. Também quero dar algumas menções muito desonrosas, começando pelo capanga da Uma Turma, o Bane. Arnold Schwarzenegger como Senhor Frio. E por último, o Duas Caras de Tommy Lee Jones, não deu muito certo. Ellie, a editora, vai ter bastante trabalho para editar esse vídeo,
porque tem muita coisa.